seguinte. Então, ó, esse sistema que eu vou mostrar para vocês é um sistema que eu fiz junto com o professor Henrique, que trabalhou com a gente há um tempo atrás, tal. Ele é um sistema modelo, ele não leva nada a lugar nenhum, é só para que a gente entenda como funciona um sistema fuzzy no R. Então, esse arquivo que está aí, que ele se chama sys1.r, eu vou colocar esse arquivo lá no Classroom. Para quem quiser usar o R, você pega esse arquivo, copia para sua máquina e troca em cima dele e faz o seu sistema do jeito que você precisar. Tá? Bom, a primeira coisa, que é o que eu estava discutindo com o Rodrigo antes de a gente começar a falar da aula, é a questão do pacote. Esse pacote FuzzyR, ele é mais recente. A gente estava usando um anteriormente, que era o Toolkit e tal. E aí, o FuzzyR, ele é mais simples, ele tem umas simplificações na sintaxe dos comandos de construção do sistema fuzzy, então é mais fácil por ele tem menos... a sintaxe dos comandos tem menos... como é que fala? Sumiu agora a palavra. Menos entradinhas que eu tenho, menos informações que eu tenho que colocar para gerar o sistema. Linhas de comando? Em cada comando, você tem que colocar os elementos que ficam lá dentro. No FuzzyR, isso é mais simples. Então, ó, para rodar, você precisa instalar esse FuzzyR. Para instalar esse FuzzyR, a gente vem aqui do lado, tá? Em Packages, Install, aí você vai colocar aqui o FuzzyR e ele vai instalar para você, tá? Certo? Ele tem que estar aparecendo aí para você. Bom, deixa eu dar uma limpada aqui. Bom, beleza. Então, isso aqui, você precisa ter esse cara. Aí, essa primeira linha que aparece aqui é justamente a linha onde eu vou criar o meu sistema e eu vou jogar, eu estou, né, no meu caso, eu estou jogando nessa variável aqui que eu estou chamando de sistema 1. Certo? É óbvio que faz muito sentido a gente atribuir dar o nome dessa variável em alguma coisa que faz sentido com o meu sistema que eu estou criando. Então, o Rodrigo estava falando do sistema da gorjeta. Então, você põe o nome de gorjeta. Você vai fazer um sistema de água, você põe o nome de água, você põe um nome que faz sentido com o seu sistema. E aqui você tem a descrição do seu sistema, você vai colocar alguma coisa que diz respeito ao seu sistema. É o nome dele aqui. Então, a variável, o comando newFuzz é o que cria o seu Fuzzy Inference System. Depois de criado o seu sistema, a primeira coisa que você vai fazer é adicionar as variáveis do seu sistema. No meu caso, nesse modelo, eu tenho um sistema que tem 2 variáveis de entrada e uma variável de saída. Eu vou escrever aqui para depois deixar algumas anotações para vocês. Eu já poderia ter feito isso para ficar mais bonitinho, né? Mas não fiz. Então, pago isso aqui tudo. Ó, o que eu estou construindo ali? Eu estou construindo um sistema que eu estou chamando de sistema 1. Tá? Esse sistema 1, lembra daquilo que eu falei para vocês? Ele tem aqui a base de regras, o meu sistema de inferência, os dados de entrada, as variáveis de entrada e as variáveis de saída. O sistema que eu estou construindo no modelo, ele tem 2 variáveis de entrada e uma variável de saída. Essas variáveis de entrada, eu dei nome apenas
para efeito de modelo, eu estou chamando de var1 S1, ou seja, variável 1 do sistema 1, e var2 S1, ou seja, variável 2 do sistema 1. E a variável de saída, eu estou chamando de out S1, ou seja, saída do sistema 1. Tá? Bom, então, ó, aqui no comando, o que eu tenho que fazer? No sistema 1, eu adiciono uma variável, e aqui é que muda, porque lá no outro pacote esse var era maiúsculo. Então, add var, ou seja, eu estou adicionando uma variável no próprio sistema 1, e aqui eu vou dizer se essa variável é de entrada ou de saída. Então, eu vou colocar um input, porque essa variável que eu estou adicionando é de entrada. O nome da variável é var1 S1. E aqui eu vou colocar um vetorzinho com a dimensão da variável, o intervalo dessa variável. Então, a primeira variável que eu estou adicionando é uma variável que vai de 0 até 10. Essa é a minha var1 S1, certo? Eu vou colocar aqui porque eu vou mostrar os conjuntos fuzzy das variáveis que eu estou construindo. A segunda variável que eu estou adicionando, veja, se eu colocasse essa linha que está embaixo antes dessa, essa variável seria a minha primeira, porque ele vai respeitar a ordem que eu estou adicionando as variáveis. Então, adicionei essa primeiro, ela é a minha primeira variável. Adicionei essa depois, essa é a minha segunda variável. Essa ordem das variáveis é muito importante que você saiba qual é a ordem que você está colocando, porque você precisa dessa ordem depois para fazer a avaliação do seu sistema com seus dados de entrada. Então, ó, essa segunda variável é aquele nome que eu falei, ó, var2s1. Então, a hora que você for usar isso aqui, o que você precisa fazer é mudar esses nomes para o nome da variável que você quiser. Esse aqui é o nome da variável. Depois a gente vai acrescentar os conjuntos fuzzy, que são os valores linguísticos, certo? Essa minha segunda variável tem um domínio de 0 a 100. Então, a segunda variável que eu estou adicionando, ela se chama var2 S1 e ela varia de 0 até 100. Ok? E a variável de saída, então, ó, aqui eu estou indicando que é a saída, out S1 também vai variar de 0 a 10. Então, a minha variável de saída, eu estou chamando de out S1, ela varia de 0 a 10. Então, ó, aqui eu criei as variáveis do sistema. Agora eu vou criar as membership functions de cada uma das variáveis. Então, se você fizer um sistema que tem duas variáveis de entrada e uma de saída, você vai usar exatamente isso. Se o seu sistema que você for fazer tiver 3 variáveis de entrada, você vai ter que acrescentar mais uma. A sintaxe do comando é o mesmo. Se o seu sistema tem 2 variáveis de saída, você vai acrescentar mais uma variável de saída e segue o jogo. Então, aqui eu coloquei esses comentários, é para entender como é que funciona o comando addmf, que é o que adiciona as membership functions. E se eu for adicionar um conjunto trapezoidal, eu vou usar um vetor do tipo ABCD. Tá? E aí eu deixei aqui, ó, o A, B, C e D correspondem a esses valores do trapézio. Ou seja, aos pontos no domínio aonde estão esses vértices do trapézio. E o ABC do triangular são esses 3 pontos do triângulo. Muito bem. As membership functions da minha primeira variável. Então, ó, na minha primeira variável, eu estou acrescentando 3 conjuntos fuzzy. Baixo, médio e alto. O baixo, então, ó, eu estou adicionando uma membership function
No meu sistema 1, eu só tenho esse sistema por enquanto. Na variável de entrada, e das variáveis de entrada que eu tenho, que são duas, eu vou acrescentar na primeira. Por isso que tem esse 1 aqui. Qual é o nome do meu conjunto fuzzy que eu vou acrescentar? Ele vai chamar baixo. De que jeito que ele é? Ele é trapezoidal. Quais são os parâmetros do meu trapézio? 0, 0, 2,5 e 5. Então, o que eu estou dizendo lá é, ó, aqui eu tenho o valor 5, aqui está o 2,5, e aí aqui está o 1. Eu estou dizendo que o meu conjunto, o primeiro valor linguístico da primeira variável é baixo, e ele vem até aqui, ó, é 0, então o parâmetro é 0, 0, 2,5 e 5. Então, o A e o B são iguais, então o conjunto fuzzy vai ficar assim. Certo? Esse é o baixo. Então, é o que está nessa linha aqui. O segundo conjunto que eu estou acrescentando é o médio, certo? Na variável de entrada, na primeira variável, aqui eu ponho o nome do conjunto e aqui o tipo de conjunto. Estou acrescentando outro trapézio. Quais são os parâmetros desse outro trapézio? 2,5, 5, 7 e 10. Então, esse outro trapézio vem aqui. Opa. Põe mais para cá. 2,5, 5, então 7 e 10. Então, ele vem aqui, sobe, vem e desce. Certo? Esse foi o conjunto que eu acrescentei. Tá bom? O último conjunto fuzzy da primeira variável, eu chamei de alto, tá? O sistema 1 é na variável de entrada, a primeira delas chama alto, só que esse vai ser triangular. Então, esse vetor aqui só tem 3 entradas, porque o triângulo só tem 3 parâmetros. 7, 10, 10 significa que o primeiro é 7, o segundo e o terceiro são 10, ou seja, são iguais. O meu último conjunto é assim. Então, esse aqui é o médio e esse aqui é o alto. Tudo bem até aqui? Tranquilo. A mesma coisa eu vou fazer para a segunda variável. O que vai mudar aqui? O nome das variáveis, o domínio das variáveis e principalmente esse número aqui, ó. Porque aqui eu estava falando da primeira variável e agora eu estou falando da segunda. Então, nesse caso, eu tenho pouco, razoável e muito, e os três são triangulares. O primeiro é 0,050, o segundo 0,50 e 100, e o terceiro 50, 100 e 100. Certo? Então, ó, essa variável aqui, eu tenho essa divisão aqui, ó. Aqui está 1. Então, a primeira, 0,050, dá isso aqui. A segunda, 0,50, 100. Então, sobe aqui e desce aqui. E a terceira, 50, 100 e 100, eu tenho esse conjunto aqui. Altamente fuzzy. Certo? O que eu chamei pouco e muito, né? Pouco, razoável e muito. Isso. Então, esse aqui é o pouco. Esse do meio, razoável. E esse último, muito. Ok? E, por fim, a variável de saída. Observe que agora mudou, ao invés de input, eu estou falando output. Eu voltei para o 1 porque eu estou falando da minha primeira variável de saída. No nosso caso, deste exemplo, só tem uma. Mas se eu tivesse duas, eu poderia, né? Eu tenho que identificar qual é a variável. Nesse exemplo, eu estou colocando como conjunto fuzzy de saída cinco valores linguísticos, ou seja, eu preciso de 5 conjuntos fuzzy. Também todos triangular. O domínio dessa variável é de 0 a 10. E aí eu tenho 0, 0, 2,5, 0, 2,5, 5, 2,5, 5, 7,5, 5, 7,5, 10, 7,5, 10 e 10. Certo? Então, o que eu tenho aqui? 5,
2,5, 7,5, e aí eu tenho aqui 1, aqui vai estar, ó, primeira variável, 0, 0, 2,5, segunda variável, 0, 2,5 e 5, terceira variável, 2,5, 5, 7,5, 5, 7,5 e 10, e a última, 7,5, 10 e 10. Essa primeira aqui eu chamei de fraquíssimo. Depois, essa daqui eu chamei de fraco. Essa daqui acho que foi mediano, nem lembro. Mediano, mediano. forte, forte, fortíssimo. Então, essa aqui veio mediano. Aí, essa aqui, forte. E a última, fortíssimo. Ok? Então, ó, até aqui eu construí as variáveis do meu sistema e os conjuntos fuzzy de cada uma das variáveis. Aqui, Rodrigo, você tinha perguntado, no plotmf, eu posso, por exemplo, pedir para ele plotar do meu sistema, se aqui tiver escrito gorjeta, vai... Do o exemplo. pior é que não. Eita, nós. Depois eu dou uma olhada, então. É. Então, aqui o que eu quero que ele me faça? Esse comando. Ele vai plotar a primeira variável de entrada. Esse primeiro comando aqui. Esse outro aqui, a segunda variável de entrada, e esse, a variável de saída. Eu posso pedir para plotar esses gráficos, para ver se eu estou fazendo certo, se eu coloquei os parâmetros certos, porque às vezes você pede para plotar e você vê que uma perna ficou torta, ficou fora de lugar, aí você vai ver porque você esqueceu de pôr, tipo, 7,5, você colocou 7, ou, enfim. É mais para você ver se está tudo do jeito que você esperava que estivesse. Para rodar o sistema, você não precisa desses comandos, mas esses aqui são os comandos para você plotar os gráficos dos conjuntos fuzzy, tá? Aí vem a base de regras. O que acontece com a base de regras? Ó, antes de eu mostrar lá, eu vou mostrar aqui. O que eu tenho que fazer agora é relacionar esses caras com esses caras e colocando isso aqui como saída, certo? Já vou aproveitar, eu vou mandar para vocês a devolutiva do trabalho lá de Mandani e vou fazer alguns comentários. Por exemplo, nós temos aí, ali a primeira variável do sistema modelo ali é var1 S1. A segunda variável é var2 S1. Faz, assim, habitue-se na hora de você fazer a regra, pense nessa sequência, porque fica mais fácil de relacionar no sentido de depois você vai precisar colocar nessa ordem a sua base de dados, entendeu? Então, no nosso caso, a minha primeira variável, qual é quais são os valores linguísticos dela? Baixo, médio e alto, certo? Não é isso? Da variável 2, eu tenho... Nossa, esqueci. Pouco, razoável, muito. Nossa, eu podia ter olhado aqui também. Pouco, razoável e muito. Esses valores, pouco, razoável e muito, eles vão... como é que fala? Repetir aqui, certo? Assim.
Então, ó, eu vou ter o baixo se relacionando com esses caras, o médio se relacionando com esses caras e o alto se relacionando com esses caras. Aí, eu vou ter na minha base de regras qual é a saída da variável aqui. O que a gente viu? Eu tinha fraquíssimo, fraco, mediano, forte e fortíssimo. Então, a base de regras que eu criei foi para baixo e para o pouco, eu vou ter fraquíssimo. Depois eu vou ter fraco. Isso aqui foi a base que eu criei só para a gente fazer a conta aqui. Depois a sua base, obviamente, que não precisa respeitar esse crescimento tão linear que eu coloquei aqui, tá? Depois o baixo com muito, eu coloquei o mediano. Aí, na segunda análise que eu fiz foi, como aqui voltou para ser pouco, só que aqui saiu de baixo para médio, então aqui eu vou sair de fraquíssimo para fraco. Tá? Eu fiz uma análise, um crescimento completamente linear. Eu tenho duas variáveis que, quanto maior o valor, melhor é a variável, certo? Eu posso ter variáveis que são o contrário. Quanto menor o valor, melhor é a variável, né? Variáveis de poluição, quanto menor o valor, melhor é o meu... Então, isso muda toda a dinâmica da sua base de regras. Então, eu coloquei fraco, aí mediano e forte. Aí, de novo, como aqui eu voltei a ter pouco, só que aqui agora eu estou no alto, ao invés de eu começar no fraco, eu comecei no mediano. Aí, de mediano foi para forte, e de forte foi para fortíssimo. Tá? Isso é um crescimento bastante linear, só para que a gente entenda o que está acontecendo. Bom, o que é importante a gente entender na base de regras? Cada conjunto fuzzy de cada variável recebe um número pela sua ordem de entrada na variável. Então, o baixo é o 1 da primeira variável, o médio é o 2 e o alto é o 3. Nessa segunda variável, o pouco é o 1, razoável é o 2 e o muito é o 3. Óbvio que isso aqui se repete, certo? E de saída, eu tenho o fraquíssimo é o 1, o fraco é o 2, o mediano é o 3. Então, fraco repetiu o 2, o mediano é o 3, o forte é 4, o mediano é 3, o forte é 4, o fortíssimo é 5. Por que eu tenho que observar esses números? Porque eles são necessários para construir a minha base de regras. A base de regras ela é feita por vetores. Então, eu vou construir um vetor para cada regra. No pacote anterior, Rodrigo, eu tinha que fazer uma linha para cada regra e depois juntar tudo. Agora eu já faço diferente, eu já junto tudo e depois jogo a regra no sistema, entendeu? Mudou, isso fica um pouco, escreve um pouco menos de coisa. Ó, então agora eu vou voltar lá para vocês verem o que eu fiz. Ó, base de regras. Então aqui tem um pouco de uma explicação do que eu tenho que ter. Aí, o que vai nesse vetor que eu vou colocar aqui, tá vendo? Nesse vetor vai os 3 valores que indicam cada conjunto fuzzy de cada uma das variáveis, as de entrada e a de saída. Aí depois tem mais 2 números. O quarto número que vai aqui é o peso da regra. Nós sempre trabalhamos com peso 1. Assim, eu nunca tive nenhuma situação que eu precisasse ter um peso menor que 1. O peso maior é 1. Porque quando a gente precisa fazer alguma diferenciação de uma variável para outra, eu faço essa diferenciação na regra. Eu não preciso fazer isso no peso. Então, os nossos trabalhos, a gente sempre usou o peso 1, tá? E o outro valor aqui é, na hora de eu fazer a inferência da regra, então se eu tenho, por exemplo,
Se fulano de tal é isso, e fulano de tal é aquilo, então tal coisa, se eu estou usando o e nessa minha regra, eu vou colocar 1. Se eu uso ou, eu coloco 2. Então, esse último número é 1. Se a minha regra usa e como conectivo, e é 2 se eu uso ou. Então, se eu colocar, se é tal coisa ou tal coisa, eu vou usar o 2, certo? Então, como é que ficam essas regras todas? Essa primeira linha aqui, ó, eu tenho 1, 1, e aí vem 1 do peso e 1 porque eu estou fazendo o E. Então, ó, os últimos dois números aqui vão ser sempre 1 e 1 nesse caso. O segundo aqui vai ser 1, 2, 2, volta para 1, e aqui 1, 3, 3, 1 e 1. Certo? Então, ó, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3. Tudo bem? Aqui eu vou ter 2, 1, 2, 1, 1. Depois eu tenho 2, 2, 3, 2, 3, 1 e 1. Depois eu tenho 2, 3, 4, 1 e 1. Por fim, 3, 1, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 5. Tá? Esses são os vetores que a gente constrói. Aí, quando eu venho aqui, ó, o que esse comando, desculpa, o que esse comando aqui está fazendo? Esse rbind, ele junta vetores um na frente do outro. Em rows, isso. Certo? Aí aqui eu tenho o primeiro, ó, 1, 2, 2, 1, 3, 3, ou seja, aqueles que eu mostrei lá, estão todos eles aqui. Isso aqui virou um vetor só que eu estou adicionando nessa variável aqui que eu chamei de ruled list. Então, isso aqui é uma variável que recebeu esses caras. Agora eu vou colocar isso aqui no sistema. Então, lá no sistema, eu vou adicionar as regras. Então, esse adicionar add rule, sistema 1 e a lista com as regras. Com isso, eu finalizei meu sistema. Tá certo? Agora eu já tenho quem são as variáveis, os conjuntos fuzzy, a base de regras. Agora eu posso avaliar o meu sistema. Tudo bem até aqui? Isso aqui é para a gente ver a superfície das regras, para eu ter uma ideia de como é que estão essas regras. Quer ver? Eu vou tirar isso aqui. A gente fazer uma coisa. Ó. Tudo bem que já está carregado ali, mas eu vou mostrar como carrega só para deixar gravado para vocês. Ó. Eu posso selecionar tudo até lá onde eu estou indo. Não, aqui, até aqui. Aí eu venho aqui, ó, e rodo o sistema. Ele rodou tudo. Carregou na memória. Aqui, essa aqui eu não tinha feito ainda. Aqui, rodei, adicionou as regras ao sistema. Aí aqui, ó, se eu rodar aqui, ele calcula a superfície de nível da minha regra. Como eu fiz linearmente crescente, ou seja, à medida que uma variável cresce e a outra cresce, a saída também cresce, era de se esperar que a minha superfície fosse algo desse jeito, ou seja, que ela teria que ir subindo. Isso aqui é importante para a gente ver se
as regras que eu coloquei aqui estão condizentes com o que eu espero. Por isso que é importante eu entender que regra que eu estou fazendo. Porque eu posso ter, por exemplo, uma regra que no começo, nos valores do começo, a variável de saída é baixa, nos valores do meio ela é alta, e no final ela volta a ser baixa de novo. Por exemplo, quando eu tenho pH, eu tenho um negócio que, né, os extremos são básicos e o meio ácido, ao contrário, nunca lembro. Enfim, o pH tem essa característica. No começo e no final ele tem a mesma característica, ele é igual e no meio ele é diferente. Então você pode ter alguma coisa que é ruim no começo, bom no meio e volta a ser ruim no final. Se você tem uma característica que começa, a sua superfície não pode ser do jeito que está essa daqui. Ela tem que respeitar o que você está colocando. Então é importante, esse gráfico ele é interessante porque ele nos permite analisar as regras, tá? Em formato de gráfico. Muito bem. Aqui, ó, esses comandos aqui agora são para rodar os dados de teste do meu sistema. Então, para isso, a gente precisa de uma... você pode construir, por exemplo, uma tabela no Excel, tá? Onde você pode, por exemplo, aqui você indica cada entrada, você identifica cada conjunto de entradas. Vamos supor que você está avaliando pontos de coleta, por exemplo. Então, você tem lá ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, você identifica os pontos, e aí você coloca as suas variáveis de entrada na ordem que você inseriu, porque se você colocar o contrário, ele vai avaliar o contrário, e aqui você coloca os números, os seus dados de entrada. Feito isso, no Excel, você vai e salva isso aqui como um arquivo CSV, separado por vírgulas. Então, você seleciona o separado por vírgulas e salva. Eu já tinha salvo ali, já estava salvo, inclusive ele está aberto, por isso que ele não me deixou salvar de novo, certo? Então, você precisa ter esse arquivo CSV para poder rodar os seus... Quer dizer, com o arquivo você roda mais fácil. Você pode entrar ponto por ponto, mas colocar isso tudo numa planilha, você já roda tudo de uma vez. Bom, aí o que a gente tem que fazer? Deixa eu abrir aqui só para... Esse setwd é um comando que indica o local do seu computador aonde estão os seus arquivos, tanto o .r quanto o seu arquivo de dados. Então, você vai lá na janela lá, ó, copia isso aqui. Vou copiar de novo só para vocês verem o que acontece. Copiei isso aqui. Venho aqui, ó, e colo. Quando eu colo aqui, o que vai acontecer? O endereço que ele apresenta aqui, ó, tem só uma barra invertida. O R não lê essa barra invertida. Ou ele lê a barra normal, ou ele lê uma barra dupla invertida. Então, você precisa acrescentar uma barrinha dupla, mais uma barrinha em cada uma dessas barras que aparecer aqui, para ele poder ler. Feito isso, ele vai entender e vai ler. Essa linha de baixo aqui, ó, eu estou pegando essa variável, é a variável do sistema que vai receber os meus dados que eu vou avaliar. Aqui eu vou colocar exatamente o nome do arquivo CSV que eu criei. Então, ó, eu criei dados ent syst1, ou seja, dados de entrada do sistema 1, .csv. Então, aquele arquivo que eu mostrei para vocês, aqui eu tenho
Esse é o arquivo dados ent syst1. Esse aqui é o ponto CSV que eu preciso. Certo? Esse aqui é o comando para ler o arquivo. Se o seu computador for em inglês, esse CSV aqui não tem esse 2. Se o seu computador for formatado por português, precisa ter o 2, porque senão ele vai dar problema. Então, você coloca CSV 2. Se deu erro, você tira o 2. Se não deu erro, é porque o seu está em português. Tá certo? Aqui eu repeti o coisa só para... porque aí eu consigo ver se os dados de entrada estão todos corretos. Eu consigo ver aqui no console. Tá? Bom, aqui, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Como o meu arquivo, o meu dado de entrada, a primeira coluna tem a identificação dos pontos, eu estou falando neste comando aqui o seguinte, ó, os dados que eu vou usar vão ser dessa variável que recebeu os valores, eu vou pegar, aqui eu tenho um espaço em branco, eu vou pegar a coluna 2 e até a coluna 3. Como eu só tenho 2 colunas, se eu tivesse 4 colunas, eu colocaria a segunda, aí pula a terceira, pula a quarta, pego a quinta. Então, eu colocaria 2.5, porque ele pegaria as 4 colunas que eu precisaria, tá bom? E aí, aqui, eu estou avaliando esses dados, esses novos dados aqui, no meu sistema, e pegando o resultado e jogando nessa variável saída 1 aqui. Beleza? Com isso, eu avaliei esses dados que eu dei de entrada no sistema que eu criei. Bom, mais que isso, nesse sistema aqui, a gente construiu uma rotina, eu não preciso explicar a rotina, que normaliza esses dados. Por quê? Lembra quando a gente falou sobre quando a gente usa o centro de gravidade? Então, se eu tenho uma variável de saída, do jeito que eu fiz ali, por exemplo, que são tudo triangular, eu vou ter algo, 1, 2, 3, 4, assim. Certo? Se eu pegar todos os menores valores dentro do meu sistema, eu vou ter esse conjunto aqui preenchido. A minha saída final vai ser esse conjunto aqui. Mas o centro de massa desse conjunto não é 0. Ele é alguma coisa aqui assim, ó. Sei lá, em geral, às vezes dá 0,8, alguma coisa assim, por exemplo. Se, ao invés de eu ter os menores valores, eu tiver os maiores valores, a minha saída vai ser um negócio aqui assim. E o centro de massa disso não é 10, é alguma coisa menor aqui. Por exemplo, 9,2. Aquela rotina lá, o que ele faz? Aquela rotina pega esse intervalo, 0,8 até 9,2, e joga esse intervalo para o 0,10. Porque a minha saída, eu queria que fosse de 0 a 10. Mas o centro de massa não me dá ela de 0 a 10. Então, aquela rotina que está lá é justamente para pegar esse intervalo e jogar nesse intervalo. Então, todos os meus dados de saída que estão aqui, eles vão ser projetados nesse novo intervalo, respeitando essa mesma relação, tá? Então, aqui a gente não precisa fazer nada, só manter essa rotina. Só que eu vou pegar os dados de saída e vou jogar esses dados de saída num outro dado, só que agora normalizado. Então, é isso que eu estou fazendo nessa linha de comando aqui. Ó. O que essa linha de comando faz? Eu jogo nessa variável a normalização da minha avaliação, tá vendo? Eu poderia só colocar aqui, eu poderia colocar só saída 1, por exemplo.
tá? Observe que isso que está aqui, ó, é exatamente o que está aqui. Então, eu poderia, por exemplo, colocar aqui saída. Eu já rodei, como eu já tenho o valor da saída 1, então eu vou normalizar esses valores nesse sistema. E aqui, ó, esse vetorzinho que a gente coloca aqui é pelo seguinte: as variáveis que foram criadas para esse sistema modelo, que eu coloquei lá atrás, var1, var1 S1 e var2 S1, elas são variáveis do tipo, quanto maior o valor, melhor a variável. Se a variável fosse o contrário, quanto menor o valor, melhor a variável, aí eu tinha que indicar isso para essa normalização. Como é que eu faço isso? Se ela for do tipo maior, melhor, eu mantenho um false. Então, como eu tenho duas variáveis e as duas são do tipo maior, melhor, fica false, false. Se a primeira fosse menor, melhor, aí aqui ao invés de false seria true, que está aqui, ó. Certo? Então, isso está explicado mais ou menos aqui. Bom, então, até aqui, o que eu fiz? Avaliei o meu sistema, normalizei os meus dados de saída. Nessa linha de comando aqui, eu pego os dois dados de saída, o primeiro, a primeira saída e depois a saída normalizada, jogo em um único vetor, e aqui eu escrevo esse vetor num arquivo do tipo CSV para eu poder mexer com ele lá fora do R. Certo? Então, ó, para esses dados que eu mostrei para vocês, ele cria um novo, tá vendo? Esses são os dados de entrada, e o R cria esse outro arquivo aqui, que é a saída final, que são os meus dados de saída. Vou abrir aqui para vocês verem. Ó. Então, ó, não sei se está dando para ver, deixa eu aumentar um pouco aqui. Aí. O que acontece? O primeiro caso, o que deveria ser 0, na verdade está dando 0,8. Aí, quando eu normalizo, dá o 0 que eu queria. O último caso, deveria dar 10, estava dando 9,2. Depois que eu normalizo, dá 10. E todos os outros valores no meio, ele respeita essa transformação que eu fiz e joga os valores aqui. Então, esses valores são os valores finais que eu vou trabalhar como valores de saída. Tudo bem? É bastante informação, mas como está gravado, depois vocês pegam o vídeo e faz. Firmeza? Ok. Perguntas? Reassistir o vídeo. Oi? Hoje tem que reassistir o vídeo com bastante detalhe aí. Isso. Muita informação. Para que vocês possam, de fato, processar isso bem, eu vou mandar para vocês o feedback da atividade do mandando à mão. Tem algumas que precisam corrigir, tem algumas que precisam corrigir bastante, outras precisam corrigir menos. E aí vocês vão pegar aquele sistema e vão implementar. A próxima atividade é fazer isso no R. E aí eu vou pedir, inclusive para aqueles que usam... Augusto, se você puder fazer no R, eu agradeço. Senão, eu vou precisar ver como é que está funcionando o seu no Python. Não, faço sim, professor. Tá? Se não for pedir muito. É só porque fica mais fácil para eu poder avaliar aqui. Porque o que eu vou fazer é pegar esse negócio e rodar. Então, vocês vão mandar para mim depois o arquivo .r que vocês vão gerar e um arquivo .csv com meia dúzia de dados para rodar no sistema. Firmeza? Uma meia dúzia de 10 ou 12 dados aí para gente, só para eu poder rodar e ver se está funcionando.
Ok? Ok. Essa é a próxima tarefa, hein? Ainda é individual. Depois cada grupo vai fazer o seu sistema final. Ó, boa notícia, hoje a aula vai acabar mais cedo. Na verdade, acho que a gente já podia até falar, né, Zé Arnaldo, de delinear um pouco melhor já o que cada grupo vai fazer, né? Porque já é para a aula que vem que a gente vai fazer a discussão nos grupos, ou ainda não? Então, Depende do que a Paloma usar, né? eu acho que isso aqui agora já não precisa mais gravar, então eu vou parar a gravação.